Fala pessoal, bem-vindo para mais um vídeo. Hoje estou trazendo um tema aqui muito interessante, né, de um esporte que vem crescendo muito aqui no Brasil, que é o beach tennis. E para quem não conhece, né, o beach tennis ele é um esporte praticado na areia, combinando alguns elementos do tênis tradicional e de vôlei de praia. E ele pode ser jogado tanto sozinho quanto em dupla. E olha que dado interessante, né? Desde 2021 até 2023, subiu, né, de 400 mil pessoas para cerca de 1,1 milhão de praticantes desse esporte apenas do Brasil. E aqui, né, o Brasil ele consegue 60% dos praticantes de beach tennis no mundo inteiro. Então, a gente consegue ver essa crescente aí desse esporte aqui no Brasil. E a gente começa falando aqui da importância da hidratação nesse esporte, tendo em vista que é praticado ao ar livre, debaixo do sol quente. Então, a água ela tem um papel crucial na regulação da temperatura corporal, no transporte de nutrientes, na lubrificação das articulações. E o que eu acabei de falar aqui, né, como ele é praticado muitas vezes debaixo de sol forte, a transpiração intensa leva à perda rápida de líquidos e eletrólitos. E quais que são as consequências dessa desidratação, né? A gente percebe aí a queda de rendimento, porque a desidratação ela vai reduzir o volume sanguíneo, dificultando o transporte de oxigênio, de nutrientes para o músculo, o que pode causar uma fadiga precoce, né? E, consequentemente, levando à queda de rendimento. Um risco maior de hipertermia também, já que a regulação térmica ela vai ficar comprometida, aumentando a temperatura corporal e levando à exaustão térmica do corpo, né? E até uma insolação que pode fazer com que você desmaie durante a atividade. Então é importante ter essa hidratação constante. E também aqui, né, super importante o comprometimento da cognição. E o que isso quer dizer, né? Que os seus reflexos eles vão ficar mais lentos, você vai ter uma dificuldade maior em se concentrar, o que vai dificultar e prejudicar as suas tomadas de decisões, fazer você errar com mais frequência. E outra coisa muito importante aqui, né, são as câimbras. A desidratação ela pode causar câimbras. E por que ocorre essas câimbras devido à desidratação, né? Porque você soa muito, você vai perder eletrólitos ali como sódio, potássio, magnésio, cálcio também, e o que vai fazer você ter contrações involuntárias e muitas das vezes dolorosas, o que vai, consequentemente, prejudicar o seu rendimento no esporte. E o que a gente faz para poder evitar isso, né? A gente pode beber ali 500 ml de água 30, 60 minutos antes do jogo, do treino, né? Beber bastante água durante o jogo ou bebidas isotônicas. E também podemos, principalmente, né, após o treino, repor esses líquidos com água, água de coco, alguns sucos naturais ricos em eletrólitos. Então a gente vê como que é importante a hidratação nesse esporte. E aqui agora entrando na parte dos alimentos, né, a gente vai entender um pouquinho da importância dos alimentos de rápida energia no beach tennis, né? E por que é fundamental ter consumir esses alimentos de rápida absorção? Porque é devido a essa natureza intensa desse exercício, né? Ele é intermitente, você faz uma explosão aqui, pula de um lado, pula para o outro, corre para frente, para um lado, para o outro, está sempre em constante movimento intenso ali, e tem a resistência da areia, né? Você fica mais pesado ao se deslocar na areia. Então você precisa de um metabolismo eficiente para poder manter todo esse desempenho. E para isso você precisa de ter energia ali rápido, né? E como esses alimentos de energia rápida, eles melhoram a performance. Então, como que os alimentos de energia rápida melhoram a performance? Como eu falei anteriormente, esse é um esporte de muita explosão, muitos saltos, o que demanda muita energia. Então, a gente precisa repor essas energias com alimentos de rápida absorção para que a gente consiga ter energia para continuar atuando ali, né? Então, como o corpo ele absorve, consome, né, rapidamente as reservas de glicogênio, e glicogênio, para quem não sabe,
é a energia, a glicose armazenada no músculo, no fígado, e quando você precisa de energia, o corpo ele vai quebrar esse glicogênio em glicose, te fornecendo energia. Então a gente precisa desses alimentos de rápida absorção para poder ajudar a manter esses estoques de energia, né? Manter o glicogênio ali. Também é muito importante, pois eles reduzem a fadiga, e a falta de carboidrato ela pode causar uma queda no rendimento, te deixando mais lento, diminuindo os seus reflexos. Então, o que é essencial nesse esporte é os reflexos rápidos, você ser veloz. Então, você não está bem alimentado, não ter energia suficiente para poder ser ágil, dar um pulo de uma hora para outra assim rápido, vai te causar uma perda de rendimento, consequentemente atrapalhando o resultado final da partida. E uma coisa muito interessante aqui é que o cérebro ele consome mais ou menos ali 150 gramas de carboidratos por dia. Então a gente vê a importância de não ficar zerando o carboidrato sempre, né, sem uma estratégia eficiente. Então aqui, por último, mas não menos importante, esses alimentos eles melhoram a recuperação muscular. Então consumir esses carboidratos com proteínas após o treino ou o jogo vai auxiliar na regeneração muscular e vai reduzir os riscos de lesões. E aqui eu trago alguns exemplos de alguns alimentos de rápida energia. Então, antes do treino ali, consuma banana, pão com geleia, suco natural, tapioca com mel, doce de leite. Mas é importante a gente ficar ligado aqui, principalmente nas suas necessidades nutricionais. Tem gente que pratica esse esporte apenas como lazer ou como uma forma de emagrecer, né? Às vezes não gosta de musculação, de crossfit, mas gostou do beach tênis e pratica para poder auxiliar ali no emagrecimento. Então talvez não seja interessante para você consumir uma tapioca com mel, né? Então tenha sempre alinhado o seu objetivo com o seu nutricionista, para que a sua alimentação se adeque a dentro das calorias que você tem que consumir ali durante o dia, né? Então sempre fique atento às orientações que o nutricionista te passou. E mais uma vez aqui reforçando, né? O seu treino é prolongado, beba bastante água, água de coco, frutas secas, um gel de carboidrato ou alguns isotônicos, né? E após o treino, né, temos aqui alguns exemplos: a batata doce, um iogurte com fruta, um sanduíche de frango, um ovo cozido com torrada. Você pode diversificar, não tem que se prender somente a isso, mas ali o básico que funciona é um arroz com feijão, uma salada, uma carne, né? Depende muito do horário também. Então, resumindo um pouquinho de tudo isso que a gente falou, siga esses passos para ter um melhor desempenho nos jogos, né? Que é o quê? Tenha um lanche saudável e rápido com você, fontes rápidas de energia, como uma paçoca, uma fruta desidratada aqui, que eu sei como exemplo a bananada. Para uma recuperação mais rápida, invista em alimentos ricos em proteínas após o jogo. Use boas fontes de carboidratos para uma energia que vai te sustentar durante o jogo. E beba muita água. É importante a hidratação, como eu expliquei para vocês, para evitar a desidratação, para evitar que você tenha câimbras durante a partida. Então, basicamente é isso, pessoal. Se você pratica um esporte, principalmente se for ao ar livre, né, cuidado com o sol, sempre se mantenha muito bem hidratado. Estou repetindo essa questão da hidratação várias vezes, porque é importante a gente se atentar para isso, a importância da água, principalmente se você pratica o esporte debaixo do sol quente. Então, se você gostou desse vídeo, me ajuda a ir curtindo, compartilhando com um amigo que gosta de beach tennis, que está começando a praticar ali e não sabe o que comer, como é que se alimenta antes, durante e após a atividade, né? Então mande esse vídeo para ele, para que ele tenha um início, né? Saiba da onde começar. E se você não sabe nada de nutrição, acredita em diversas coisas que as pessoas falam por aí na internet, que o pão engorda, que você precisa fazer jejum de 24 horas, 36 horas para poder emagrecer, que o leite inflama, que comer carboidrato à noite engorda, eu te apresento o meu curso
Nutrição para você nunca mais ser enganado, aonde eu vou quebrar diversos mitos sobre nutrição, vou te ensinar um conceito básico sobre proteína, carboidratos e gorduras, vou te ensinar sobre densidade energética dos alimentos, por que que determinado alimento tem, você pode comer em grande quantidade, tem pouca calorias, e alguns tem em pequenas quantidades, tem muita caloria, qual escolher, né? E entre outras diversas informações úteis que vão te auxiliar aí no seu processo de emagrecimento ou de hipertrofia e vão te auxiliar. Então, se você ficou interessado, acesse o link aqui abaixo e adquira logo o seu curso. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.